Estamos ao vivo? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui. Como é que vocês estão? Estão felizes? Mais um dia para nossa segundo dia da nossa jornada de lives estilo de vida do fim dos tempos, cara. Ontem foi incrível, foi muito bom. Ontem nós tivemos aqui um convidado especial, Ângelo Basso, junto com a gente. E a gente começou falando sobre estilo de vida de um precursor, né? E o Ângelo falou sobre o coração de um precursor, a mente de um precursor e a prática de um precursor. Se você perdeu, a gente deixou salva lá dentro do Telegram, então dá para você entrar lá e você assistir. Todas as nossas lives vão estar lá. Então eu queria já de início incentivar você a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, porque lá a gente manda todo o material. Eu quero fazer umas anotações aqui agora, e aí eu vou tirar foto, vou mandar lá no Telegram. Então, o link está na descrição aqui, tá na bio do Dizascope, só você entrar, e aí você pode fazer parte do nosso grupo aí. E é muito bom porque fica um lugar de contato. O Telegram é muito bom que dá para colocar várias pessoas, não é como no WhatsApp que os grupos são menores, e também dá para mandar vários tipos de arquivos lá. Então eu queria te incentivar a fazer parte aí, porque a gente pode estar em contato sempre, todas as jornadas que vão acontecer, as próximas e tudo que está acontecendo aqui no Dizascope. Ontem eu sorteei a Bíblia comentada por, na verdade, né, a gente lançou o sorteio e eu vou sortear hoje para vocês aqui. Então, antes da gente começar, deixa eu já fazer esse sorteio, então. Peraí, aqui. Então, nós tivemos 1.522 pessoas, dá para pôr aqui, Wes? 1.522 pessoas. Peraí, deixa eu achar o brilho aqui. E vamos fazer o sorteio, vamos ver quem ganhou a Bíblia comentada por... Tinha que colocar o nome, o arroba de alguém e também falar o que aprendeu na live. Vamos ver. Então, Aline Regina Liberato, ser precursor é ser amigo do noivo, ser sábio e praticar. Muito bom, ela marcou uma amiga aqui. Então, parabéns, Aline. Nós vamos entrar em contato com você aí para mandar para você a Bíblia comentada por. Hoje eu quero fazer um sorteio hoje, mas eu quero mostrar daqui a pouco para vocês o que a gente vai sortear, porque tem a ver com o nosso convidado, beleza? Então fica ligado aí que no final nós vamos fazer um sorteio aqui, que é algo do nosso convidado, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, você vai ser muito abençoado. Deixa eu te pedir, antes da gente começar, manda para todo mundo essa live, vamos divulgar. Tem um aviãozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Tem um aviãozinho, você aperta aqui nesse aviãozinho e aí vai aparecer uma lista. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, muda aqui o S. Se eu apertar aqui, ó, tá vendo essa lista? Você pode sair marcando todo mundo e enviar. E toda essa galera aqui vai receber a notificação para você, para assistir a live com a gente. Então, manda para todo mundo aí que nós estamos falando sobre o estilo de vida do fim dos tempos. E por que a gente gastou, ou usou, né, o mês de julho inteiro falando sobre escatologia no Dizascope? Em todas as nossas mídias, a gente utilizou esse período para falar sobre o fim dos tempos. Por que isso é tão importante? Porque nós precisamos começar, gente, e aqui é algo muito importante, principalmente para você que é líder, você que ministra a palavra, você que tem desejo de começar a ministrar a palavra, nós temos que pregar, presta atenção, o evangelho completo. Nós temos que pregar o evangelho completo. E eu te afirmo, cara, que muitas vezes a gente pregou um evangelho incompleto. E a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas qual o evangelho, gente? O evangelho completo. E você sabe que evangelho, essa palavra aqui, que a gente usa tanto, né? É boa notícia, tá? Então você sabe, boas novas, né? Boa notícia. Ou seja, quando você fala para alguém, olha, eu sou evangélico, o que você está falando?
eu tenho a minha vida baseada em uma notícia. Ok? Então, eu não tenho minha vida baseada em regras, não. Apesar de eu seguir regras, apesar de eu querer andar em santidade, mas tudo isso por causa de uma notícia. Uma boa notícia. Agora, o que você precisa compreender é que essa notícia do Evangelho, essa boa notícia, ela tem duas dimensões. Ok? Ela tem duas dimensões. Então, deixa eu expressar isso com uma linha do tempo. Imagina assim, ó, uma linha do tempo. Ok? Quando eu falo dessa notícia, essa notícia diz respeito a algo que aconteceu no passado, mas também diz respeito a algo que vai acontecer. Então, vou dar um exemplo com uma outra notícia, com uma outra boa notícia. Imagina que a Val, minha esposa, chega e fala assim: Douglas, tenho uma boa notícia. Eu falo: qual, Val? Estou grávida. Olha aí. Uma boa notícia, estou grávida. Fiz o teste lá e saiu que eu estou grávida. Quando a Val me fala essa notícia, ela tem duas dimensões. Presta atenção. Primeiro fala de algo que aconteceu no passado, ou seja, ela engravidou. Então, é uma notícia sobre algo que aconteceu no passado. Mas é uma notícia que fala de algo que vai acontecer no futuro. Vai nascer uma criança. Então, veja essas duas dimensões. Aconteceu, ok? Aconteceu, estou grávida, então engravidou, algo que aconteceu, mas que tem uma implicação sobre algo que vai acontecer. E a pergunta é a seguinte: essa notícia de algo que aconteceu e que afeta o que vai acontecer tem que afetar a minha vida. Tem que afetar esse meio aqui. Eu agora não vou mais viver igual o meio. Por quê? Por causa de algo que aconteceu e que ainda vai acontecer. Presta atenção. A notícia do Evangelho é isso. Quando eu falo para você, Jesus morreu na cruz, olha isso. E agora ele venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele é o rei vitorioso que estava trazendo o reinado de Deus para a terra. Jesus venceu, é uma ótima notícia. Os seus pecados foram perdoados, pagos, você foi justificado na cruz. Isso é uma ótima notícia de algo que aconteceu. No nosso caso, 2000 anos atrás. Aconteceu. Mas essa não é a boa notícia completa. Apesar da cruz ser uma notícia maravilhosa, a cruz é a notícia de que ele venceu, por isso em breve voltará. Por isso em breve ele virá. E esse rei que venceu, já está vencido, acabou. Ele vai vir para governar e reinar sobre toda a terra. Onde nós estamos na nossa vida, gente? Aqui, no meio. Entre a notícia do que aconteceu, que aponta para a notícia do que vai acontecer. Entenda uma coisa, falar de fim dos tempos é falar do Evangelho. Não é, eu disse isso ontem, não é aquele... alguns irmãos gostam desse tema de fim dos tempos, de escatologia. Pô, tem um rapaz lá na minha igreja que ama esse negócio, ele até ensina na escola dominical. Não! Ei, isso aqui é elementar da nossa fé, porque se eu não sei sobre o fim dos tempos, escatologia, eu não sei o Evangelho. Se eu tirar isso daqui do Evangelho, da boa notícia... Isso não é uma boa notícia. Por quê? Porque o sangue de Jesus me perdoa os meus pecados, tudo, mas o mundo continua um caos. Eu olho para todo lado e eu só vejo corrupção, injustiça, roubo, maldade. Cara, para todo lado nós estamos vendo isso. Agora, tem uma boa notícia. Ele venceu. E porque ele venceu na cruz do Calvário, ele voltará para governar a terra toda com justiça e retidão. E quando ele voltar, cara, nós vamos ser glorificados, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais essa injustiça. Então, fim dos tempos, cara, faz parte do Evangelho, faz parte do Evangelho completo. Então, a pergunta da nossa jornada, e nós vamos conversar mais um pouco hoje, é: a partir disso, como eu tenho que viver? Como eu
tenho que viver? Ok? Pensando nisso, como que eu tenho que viver? E essa é uma das perguntas que a gente vai responder hoje aqui na nossa live. Quem está preparado? Estão preparados aí? Ó, deixa eu te falar uma coisa, papel e caneta na mão. Eu vou fazer as anotações, tá? Do nosso convidado aqui, mas eu vou tirar uma foto aqui e vou jogar lá no Telegram. Mas eu quero que você anote também, porque ajuda muito quando a gente está anotando. Vamos lá? Quero chamar aqui agora para participar da nossa live aqui, vai contribuir muito, tenho certeza que você vai ser muito abençoado, eu sempre sou abençoado quando eu estou com ele. O meu amigo Vitor Vieira está aqui, da base. E aí, meu amigo, como é que você tá? Fala, Douglas, beleza? Que alegria poder estar aqui com você, cara, de novo, junto com a galera também que está acompanhando. Muito bom, cara, muito bom. Eu sou sempre muito abençoado em encontrar com você pessoalmente ou online, assim. E estou muito feliz, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. É isso, sempre as ordens à disposição aí para edificar a família de Deus. Muito bom, muito bom. Então, falando com a galera aqui dessa jornada, a gente está falando sobre duas temáticas que eu queria juntar, né? E que, na verdade, nunca poderiam estar separadas, né? Que é fim dos tempos, escatologia e estilo de vida, tá? Se a gente tirar estilo de vida de fim dos tempos, vai virar uma curiosidade, né? Vai virar apenas contos, né? Histórias curiosas para a gente ler. Agora, o que eu tenho aprendido com vocês e que, cara, tem transformado a minha vida é exatamente isso. Falar sobre escatologia tem que moldar a nossa missiologia, a forma da gente viver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade em experimentar e abraçar o estilo de vida proposto nas Escrituras? Mano, você tá me ouvindo? Som? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vitor? Parou o áudio? Som. Tá me ouvindo? Espera aí que nós vamos arrumar aqui. Vamos dar uma olhada. Som. Só um minuto, galera. Probleminha técnico. Dá uma olhada aí. Enquanto isso, agora eu tô ouvindo você, hein? Estamos de volta no jogo? Estamos de volta. Você conseguiu ouvir minha pergunta ou não? Vamos lá. Cara, não ouvi, caí antes, infelizmente, perdi o prazer de ouvir a sua pergunta. Então vamos lá, vou fazer de novo para você. A minha pergunta é a seguinte: por que você acha que é tão difícil para a igreja, para o cristão, para o discípulo de Jesus, abraçar o estilo de vida, né, que as Escrituras propõem, né, que a gente lê e vê ali nas Escrituras? Né? Sim, cara, para mim, a principal dificuldade está em justamente as pessoas acreditarem que elas vão viver o fim dos tempos. É como se fim dos tempos, escatologia, fosse um assunto, que legal que a Bíblia fala isso, mas eu não consigo me ver no quadro, eu não consigo me ver jogando esse jogo, não me consigo localizar, nem me situar na história. Então, Ok. as pessoas olham o assunto a partir da curiosidade, a partir da distância, sem a expectativa de que isso de fato vai acontecer. E para mim, a história que mais, ou que melhor retrata isso, que eu sempre conto onde eu vou, que imagina José e Maria 30 anos antes, né, do Pentecostes, ou 30 anos antes de Jesus ser crucificado. Eles eram apenas jovens, provavelmente estavam ali sentados no banco da sinagoga, conversando, ou onde que a gente vai jantar depois, o que a gente vai fazer.
e eles não faziam ideia de que aquela mensagem que o rabino estava pregando, tipo, se o rabino pregou um determinado sábado, Joel capítulo 2, eles não faziam ideia que 30 anos depois Meu Deus. eles estariam vivendo absolutamente aquelas páginas. Eles estariam dentro daquilo. Então, se a gente soubesse que que agora, né? Então, esse é o meu paralelo. José e Maria, 30 anos antes, eles ouviram a mensagem. 30 anos depois, eles vivem a mensagem. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer é acreditar de todo o coração que aquilo que está escrito vai se acontecer, vai se cumprir. Se não, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, ou em alguma geração adiante, e nós precisamos encarar o texto bíblico como uma verdade que nós precisamos nos preparar para ela. Então, eu acredito que isso gera em nós um despertar para a realidade. Por exemplo, a gente está quase 100 anos, né, agora, depois da Guerra Mundial. Mas as pessoas que lutaram na Guerra Mundial estavam vivas em 1920. Né, elas estavam fazendo planos em 1920. Okay. Né, elas estavam sonhando, querendo casar, construir, abrir um negócio. Né, mas eles não sabiam que logo ali na curva da década ia surgir um evento que ia mudar a sua vida para sempre. Que tipo de vida a gente não viveria se a gente tivesse convicção de que nós vamos viver as páginas da Bíblia em breve? Cara, isso é muito forte. E assim, uma coisa que eu tenho pensado é isso, né? Não é uma religião, né? Quando você vai para as Escrituras, ela está contando a história da humanidade, da criação de Deus, né? E você tem que se inserir na história e saber que você faz parte disso, né? Não é simplesmente, como eu disse, de algo que aconteceu, mas a Bíblia fala de algo que vai acontecer, ou seja, nós estamos no meio, né? Então a gente faz parte disso, e é incrível isso que você falou, né? Pensar em Maria, em José ali, como adolescentes vivendo vidas normais, como a gente está vivendo, e de repente eles são parte fundamental da história, e eu e você e essa galera que está nos ouvindo também é parte fundamental dessa história. O que você precisa é crer e se inserir nisso, né? Entrar nessa história. Então, eu acho assim, maravilhoso a gente olhar e admirar esses grandes homens de Deus, heróis da fé, principalmente os das Escrituras, mas saber, cara, que nós estamos sendo chamados para viver isso, né? Meio que mergulhar para dentro das Escrituras. Eu lembro um dia que eu estava no carro, e a Luísa, minha filha, né, ela tem 9 anos hoje, ela devia ter uns 7, 6 anos, e ela falou isso. Ela falou assim: pai, você sabia que Deus está escrevendo o Terceiro Testamento? Ela falou para mim. Oh. Aí eu falei: sério, filha? Ela falou: e nós vamos estar nele, né? É mesmo. E, cara, a história continua, né? Tem um memorial diante de Deus, continua sendo anotadas as obras, né, daqueles que estão vivos e vivendo, né? Isso é muito forte. E, cara, eu comecei a pensar nisso, né? O fato é que as nossas obras revelam o que a gente crê, não é verdade? Sim. De fato, se você quiser saber onde está seu coração, você dá uma conferida nos últimos lugares que o seu GPS parou e você dá uma conferida no seu extrato bancário. Ali revela quais são as suas prioridades, é ali que revela onde que você tem buscado satisfação e encontrar realização. Cara, então, ter compreensão de para onde nós estamos indo faz com que a gente viva um agora totalmente diferente. O apóstolo João, ele fala para a gente que todo aquele que tem essa esperança se santifica agora. Então, se nós temos a esperança de encontrar com Jesus nos ares, se nós temos a esperança de reinar com Cristo na terra como no céu, cara, nós vivemos uma vida agora completamente dinâmica e transformada. Então, assim, vale a pena a gente pensar
Cara, se Deus vai fazer atos de novo na Bíblia, no mundo, né? Se as páginas de Atos vão acontecer novamente em Bragança, em Vitória, em São Paulo, no Rio, nas cidades do mundo, se Deus vai fazer atos de novo, que tipo de crente eu não preciso ser agora para poder ser parte desse movimento? E que tipo de crente eu não preciso ser agora com foco e atenção em como eu gasto meu tempo, quem eu ouço, o que eu leio, onde eu frequento, quem fala ao meu coração? Todas essas coisas constroem a pessoa que vai estar vivendo as dinâmicas do fim com quem Deus pode contar. Eu quero ser essa pessoa. Sim. A gente lançou um livro recente, agora a gente imprimiu um livro, Liturgia do Ordinário, e a autora dá um exemplo muito bom. Ela fala que um dia ela estava numa ponte, atravessando, né, uma cidade para outra, e estava um trânsito na ponte, né? E ela falando que essa dinâmica, né, com criança no carro e tal. E aí ela propôs uma ilustração. Ela falou: estava indo lá para minha casa, né? Estava indo para o meu destino. E de repente, na ponte ali, eu fiquei no engarrafamento, fiquei parado ali na ponte, né? E ela falou assim: agora imagina que tava aquele monte de carro parado na ponte, e como já fazia uns minutos que a gente estava ali, imagina que eu saísse do carro, então, né, abrisse a porta, saísse do carro, e de repente o outro ali saísse do carro também, e um abrisse o porta-mala e tirasse uma churrasqueira de dentro, aí a gente começava um churrasco ali, aí o outro já fazia uma barraca, montava um acampamento ali, e aí de repente a gente ficava brigando, né, por carros com ar-condicionado e tal, e de repente a gente começasse a morar naquela ponte. E aí você começa a falar: cara, realmente não tem sentido nenhum. E aí a gente começasse a ver quem é o melhor na ponte, entendeu? Quem é o mais rico da ponte, quem é o que tem mais coisa na ponte. E ela falou: cara, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a ponte é só um lugar de passagem para o destino, né? Então, eu começo a pensar nisso, cara. Nós transformamos essa vida, esse século, no destino final. E nós estamos colocando tudo que a gente tem aqui, brigando pelas coisas daqui, querendo ser o melhor aqui, e esquecendo que isso aqui é uma ponte para a era que está por vir, né, cara? Que é o nosso lugar, nosso destino final, sendo governado por Cristo. Então, nossa vida mudaria completamente se a gente cresce nisso, né? Agora, você falou uma parada que você falou de Atos 2, né? Nós vamos viver Atos 2. Eu vejo dois grupos falando duas coisas, né? Um grupo falando: cara, vai tudo melhorar, vai ficar muito bom, né? Jesus vai voltar. E eu vejo uma galera meio fatalista, falando: cara, vai ficar tudo péssimo, ruim, você vai ver, o bicho vai pegar e não sei o quê. Cara, o que as escrituras dizem sobre o fim? Cara, eu gosto de Atos 2 porque Pedro ali, ele está citando Joel 2. E quando a gente lê a profecia completa de Joel, a gente vê que o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. Essa é uma coisa boa de se acontecer, né? Eu quero estar na geração onde o Espírito cai sobre toda a carne. Depois ele fala que os velhos vão ter visões, os jovens vão ter sonhos e vão profetizar. A atuação profética sobre a igreja vai cobrir jovens e velhos. Uau. Então, eu quero também ser parte da geração que o profético é liberado sobre todas as gerações, né, do corpo de Cristo. Né? E ele fala também que até os servos vão ser visitados pelo derramar do Espírito. Ou seja, até as pessoas que estão hoje na igreja barganhando coisas com Deus, que ainda não se tornaram amigos, essas pessoas vão ser úteis. Essas pessoas também vão experimentar o derramar do Espírito. Mas em que contexto que isso se dá? Isso se dá no contexto do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor é tão grande quanto terrível. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é grande ou ele é terrível. Ele é os dois. Depende de como você o encara. De que lado você está. Isso, depende de que lado que você está. Então, assim, se você está alinhado com a agenda de Deus, o dia do Senhor é glorioso. Mas se você não está alinhado com a vontade de Deus e os planos dele, o dia do Senhor é terrível. E aí, então, Joel, ele continua. Beleza, em que contexto histórico e geopolítico isso vai se dar?
colunas de fumaça subindo. Não sei se você viu hoje a explosão na Síria. É naquele contexto que o Espírito do Senhor cai sobre toda a casa. Ah, meu irmão. Então, assim, quando você viu aquele cogumelo explodindo, é nesse contexto. O Joel fala, colunas de fogo, de fumaça e sangue. Sabe, não é brincadeira, é no contexto bélico-militar da destruição e da invasão da nação de Israel pelos seus inimigos. Então, cara, o fim dos tempos, voltando para a sua pergunta, ele é tanto grande quanto terrível, mas ele se dá no contexto do conflito. Não é moleza, tipo, glória, 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 aleluia e beleza. Não, cara, se você vê o livro de Atos é cíclico. Né? O Espírito cai, eles são cheios do Espírito, eles pregam o Evangelho, sinais e maravilhas acontecem. O que acontece em Atos 4? Pedro e João vão para a cadeia. Uhum. Então, assim, o contexto do derramar do Senhor é no contexto de resistência, de dificuldade, de provação, de grande tribulação. Então, a gente vai ver, sim, o maior derramado do Espírito da história acontecendo no final dessa era sobre pessoas que hoje estão se preparando para ela. Mas que contexto que isso vai se dar? Cara, no contexto de grande tribulação, de grande dificuldade. E como vocês falaram ontem, né, cara, a hora de se preparar é agora. Quando as coisas começarem, não tem mais tempo de correr e comprar óleo. Muito forte isso. E aqui, algo que eu vejo, né, nos precursores ou naqueles que estavam preparados, né, para esse tempo e que é citado com frequência é a questão do jejum, né? A gente até viu ontem, o Ângelo citou o jejum, mas a gente não explorou porque ele estava falando mais sobre um coração, né? É o coração de João Batista, mas você vê João Batista e você vê a forma que Jesus fala, né? Quando jejuarem, ou seja, tipo, é óbvio que vocês vão jejuar, não estou nem mandando você jejuar, porque é tão óbvio que vocês vão jejuar, que só deixa eu dar uma instrução de quando você for fazer, como você tem que fazer. Então, eu queria que se a gente pudesse falar um pouco sobre essa prática, né? Esse estilo de vida do fim dos tempos que envolve o jejum. Primeiro, por que é tão fundamental o jejum para o fim dos tempos? Douglas, quando Jesus ensina sobre jejum em Mateus capítulo 9, ele está ensinando no contexto da ausência dele. Né? Uhum. Os amigos vão jejuar quando o noivo não estiver. O fator presença é fundamental como o motivo pelo qual a gente jejua. Então, basicamente, Jesus está ensinando uma nova modalidade de jejum. Quando a gente vê os jejuns bíblicos, a gente tem o jejum de Daniel, né, 21 dias de vegetais, que é o que eu mais odeio. Tem o jejum de Esther, que são 3 dias, cara, 3 dias sem nada, sem água, sabe? São jejuns radicais pelo romper de Deus. Só que Jesus, aqui agora, ele introduz um jejum por causa das saudades. O jejum por causa da falta da presença. Então, assim, nós somos convidados a ansiar pela volta de Jesus ou pela presença dele e entender que não está nada bem aqui enquanto ele não está, enquanto ele não vier. E porque nós temos saudades, porque nós temos desejo pela presença, por isso nós jejuamos, por isso que nós vamos buscá-lo ainda mais, de todo o coração, de maneira radical. Então, o jejum aqui que Jesus está apresentando em Mateus 9, ele está conectado com saudade. Cara, você tem saudade de quem você conhece, de quem você ama, de quem você conhece profundamente. Você tem saudade daquele que, cara, a presença faz toda a diferença na sua vida, né? Então, a saudade, né, é algo que eu acredito que o Espírito Santo quer gerar nos nossos corações para que a gente jejue por causa disso. Eu não jejuo mais por causa da bênção que eu preciso ganhar,
não jejuo mais só por causa do emprego, do carro, da casa, ou do varão, da varoa que eu quero conseguir. Eu jejuo porque eu tenho saudades de Jesus. Né? Eu voluntariamente enfraqueço a minha carne para que meu espírito possa se banquetear nos prazeres superiores de amar a Deus. Então a gente precisa entender, cara, que existem prazeres superiores a serem experimentados e é através do jejum que a gente conecta o nosso desejo com aquilo que Jesus tem para oferecer. É quando a gente se senta na mesa com Ele. Porque muita gente jejua, mas muita gente passa fome enquanto jejua, porque jejuar não é não comer, jejuar é se alimentar de Deus. Na mesa com Jesus, suas delícias perpétuas. Salmos, capítulo 16. Né? Como Jesus pode Mano, travou um pouquinho? superior, Fala realização de novo do muito, Salmo muito maior. 16. Então, o Salmo 16 fala a respeito de Jesus ter na sua mão direita delícias perpetuamente. Uau. Então, quando a gente senta para jejuar, nós experimentamos as delícias da mão de Deus. Porque quando a gente está satisfeito de delícias, né, a nossa vida ela parece que tem satisfação e realização em coisas inferiores. Que, tipo assim, você comeu, daqui a pouco ele não está mais nem dentro de você. Mas quando a gente senta na presença de Deus para se banquetear de Jesus, nós experimentamos as delícias da sua mão. E essas são muito bom. Delícias perpétuas, delícias eternas. Muito bom, isso é muito legal. E é interessante que realmente quando ele vai falar sobre jejum, ele fala sobre o vinho novo, né? Ele fala sobre o vinho novo, e aí ele diz, não tem como derramar um vinho novo em odre velho, porque ele está realmente apresentando um novo estilo de vida, né? Uma nova forma, que precisaria de uma nova estrutura para aguentar essa nova forma, né? Uma nova mentalidade para aguentar essa nova forma. E então, se eu entendi, então, o jejum, quando você vai analisando ali no Antigo Testamento, era usado para situações específicas, né? Para um arrependimento específico, para pedir algo específico. Agora, o jejum se torna, então, uma prática, né? O jejum se torna um estilo de vida agora, né? Não, então eu não falo, pô, tá acontecendo tal coisa, vamos fazer um jejum por isso? Sim, a gente pode fazer isso, fazer um jejum pela nação, fazer um jejum por uma situação, mas, mais do que isso, ele tem que se tornar algo dentro da nossa rotina, né? Então, assim, para a galera que está nos ouvindo, por exemplo, aqui na família Desascope, a gente tem jejuado todas as quartas-feiras. Então, amanhã é o nosso dia de jejum com toda a liderança e com parte da igreja. Então, todas as quartas-feiras. Mas por que, Douglas? Está acontecendo alguma coisa aí? Sim, nós estamos com saudade de Jesus. Nós estamos aguardando Cristo. E ele disse, vocês, quando o noivo for tirado, então jejuarão. Agora, da última vez que a gente falou de jejum, cara, eu percebi que é uma das coisas, das disciplinas espirituais que a galera tem mais dúvida. Então, será que você poderia ser assim, falar com a gente de forma mais introdutória e como começar um estilo de vida de jejum? Cara, quando a gente olha Mateus 6, no Sermão da Montanha, Jesus ele coloca jejum, oração e dar financeiramente na mesma lista, na mesma categoria. Uhum. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que orar todo dia, porque é o pão nosso de cada dia, né? E Jesus ele coloca na mesma lista, cara, o jejum. Então, assim, quando jejuardes, ele está falando a respeito de constância. Então, eu acredito que a melhor maneira da gente começar um estilo de vida de jejum é não querer já fazer os 3 dias de Esther, nem os 40 dias de Moisés, nem os 40 dias de Jesus, sabe? Vamos devagar, né? Porque a gente está falando da vida e não de uma corrida de 100 metros que a gente precisa
correr, nós precisamos treinar ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo que Deus der para a gente correr essa vida. Então, assim, cara, a minha recomendação é se programe para jejuar semanalmente, né? Faça isso entre amigos, né? Junte pessoas que entendem o princípio de jejuar por saudade ou por desejo pela presença e faça isso em comunidade, porque em comunidade a gente consegue melhores resultados. Anote o que Deus está falando com você enquanto você jejua, porque geralmente a gente quer experimentar no jejum ou durante o jejum o máximo do romper de Deus, mas geralmente o romper de Deus vem no final do jejum. A gente aprende isso com o profeta Daniel. Quando Daniel ele jejua por 21 dias, Deus libera a palavra no começo do jejum, mas a palavra só chega no final do jejum. Isso quer dizer o quê, cara? Que jejuar geralmente vai ser horrível, vai ser doloroso, vai ser mau humor, vai ser, sabe, aquela chateação, e geralmente a gente jejua já pensando o que a gente vai fazer quando a gente quebrar o jejum, é ou não é? A gente já pensa assim, cara, o que eu vou comer? Programando maldades já. E, cara, tudo bem, é normal você ser assim, porque todo mundo é assim. Então, não crie uma expectativa irreal de que durante o jejum você vai ser mais de Deus. Pelo contrário, provavelmente durante o jejum você vai descobrir o quanto de Deus você não é. Mas isso mesmo é a obra do Espírito Santo, né, trazendo para você peso, convicção de pecado. Cara, você precisa falar melhor com as pessoas, você precisa agir melhor com as pessoas, você precisa pensar melhor o que você faz. Por quê? Porque o jejum deixa a gente fraco, mano, e a gente revela de fato quem a gente é. E depois, né, depois a gente experimenta o romper de Deus. Mas, Douglas, cara, se a gente faz isso semanalmente, constantemente, a gente está sempre plantando e a gente está sempre colhendo. A gente está sempre colhendo o romper do depois, o romper do depois. E outra coisa, cara, que eu queria falar para passar para você sobre jejum, é porque teve uma vez nos evangelhos que Jesus falou para os seus discípulos, essa casta de demônios não dá para se expulsar sem jejum e oração. Então, não dava para Jesus falar assim, espera aí que eu vou lá jejuar e vou expulsar. Boa. É importante Ou tipo a assim, gente ó, quarta que vem vou expulsar um demônio, então eu vou jejuar. Não dá, cara, não dá para você planejar uma coisa dessa. Então, se Jesus não estivesse com um estilo de vida jejuador, né, ele não poderia dar esse ensino para os discípulos. E os discípulos só podem andar na autoridade apostólica porque eles abraçam o estilo de vida de jejum e da oração. Então, assim, a gente não sabe quando a gente precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Então, melhor a gente sempre estar de jejum. Cara, eu vi uma coisa muito interessante. Na nossa outra jornada de disciplinas espirituais, o pastor Luciano Subirá participou com a gente. E eu gostei da forma que ele definiu. Ele disse que quando você jejua, você se inclina para a realidade espiritual, né? Você fica você percebe mais a realidade espiritual. Então não é que você fica super crente, nada disso. Você só se posiciona num lugar então que você consegue perceber mais. Isso é bem interessante. E algo que eu lembrei quando você estava falando, que eu aprendi há muitos anos atrás, isso foi assim algo que destravou para mim, nada físico pode te fazer pecar. Nada, presta atenção nisso, nada físico pode te fazer pecar. Entende o que eu estou te falando? Então, assim, as pessoas falam, não, eu tratei o fulano mal porque eu estava com fome. Não, eu tratei o fulano mal porque eu estava cansado. Não, eu tratei o fulano mal porque eu estava doente. Não. A doença, o cansaço, a fome não podem te fazer pecar, porque pecar é algo espiritual. Entendeu? Pecar é algo da nossa natureza caída. O que a fome, o cansaço, a doença fazem? Revelam. Então, você está lá no serviço, 11h30 da manhã,
bravo, nervoso, com vontade de já mandar uma galera ir pastar e tal, e aí você pensa assim, não, mas daqui a pouco eu vou almoçar, cara, eu vou almoçar hoje uma feijoada, que é quarta, e vou tomar uma coca. E aí o que você faz? Você pega aquela sua braveza e põe uma máscara por cima. Você pega e tampa ela com comida, tampa ela com prazer. Se é o seu dia de jejum, não tem essa fuga, não tem essa embriaguez que vai te fazer fugir. E aí isso revela. E eu lembrei, cara, algo que mano, desde que eu ouvi ficou na minha mente. E eu estava ouvindo uma pregação que era como discipular pessoas com problemas mentais. Né? E o cara enfatizando que pessoas com problemas mentais têm o Espírito Santo, assim como eu e você temos. Então, né, falando sobre isso, de tratar pecados. Né? E aí ele contou que ele foi visitar um pastor que estava com Alzheimer e já num um grau mais avançado. Assim, né? E ele ficou assim muito chocado e triste, porque quando ele foi lá, aquele pastor estava mexendo com todas as mulheres que passavam. A enfermeira entrava, ele mexia com a enfermeira, ele falava coisas obscenas para a enfermeira e tal. E ele disse isso, ele falou, cara, o lance é que o Alzheimer não fez ele ficar assim. O Alzheimer simplesmente revelou algumas coisas que tinha no coração dele e que talvez por causa da posição dele, da religiosidade, ele não colocava para fora. E ele disse que em meses depois ele foi visitar um outro pastor que também estava com Alzheimer, e quando ele entra, cara, o cara tentava evangelizar todo mundo. Qualquer um que entrava no quarto, ele ficava falando versículo, ele ficava tentando pregar, e ele não lembrava dele, ficou tentando ganhar ele para Jesus, que também era pastor, e ele falou, e o que aconteceu? Simplesmente saiu o que estava dentro dele. Uau. Então, cara, o jejum tem esse poder, né? De revelar, fazer um grande diagnóstico de como a gente está de verdade, né? Então, por isso que cara, é tão fundamental esse tempo do jejum. E você falou algo, cara, e eu queria que se você pudesse explorar um pouco mais, que a nossa força está na fraqueza. O que isso significa, cara? Que quando a gente está fraco, a gente é forte, porque parece não ter sentido, né? Sim. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então, ele provavelmente está falando de uma força diferente daquilo que a gente pode realizar por nós mesmos, ou com a nossa própria força. Ele está dizendo que existe um poder maior que é liberado quando nós estamos vulneráveis ou numa situação de fraqueza. Então, o jejum é uma disciplina espiritual onde a gente voluntariamente se coloca vulneráveis para que Deus possa operar o seu poder. Então, é como se a gente tivesse a opção, cara, de, sabe, fazer tudo com a nosso MBA, com a nossa graduação, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, ou a gente também pode ter essas coisas, mas se voluntariamente se enfraquecer pelo jejum, para que Deus possa operar além daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, quando a gente vê resultados incríveis acontecendo através de nós, isso não está só conectado com o tanto de bom que a gente é, mas se nós pudermos, de fato, falar que naquele dia eu não tinha a menor capacidade de fazer o que eu estava fazendo, porque Deus operou em mim o seu poder, sabe? A gente, então, também pode dizer, como Paulo fala, o seu poder se opera na minha fraqueza, a gente também pode dizer o que Paulo falou mais para frente, que é, eu sei passar por toda e qualquer circunstância, né? Porque a minha força, ela não está só na minha circunstância, se eu comi, se eu não comi. A minha força está no poder de Deus que opera em mim. Então, é a gente, cara, realmente acreditar que existe um poder, uma graça espetacular de Deus liberada quando a gente voluntariamente se coloca fraco. E o meu desafio, cara, vamos ter mais testemunhos disso, sabe? Vamos ter mais histórias de Deus operando na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, né? A gente pensa que resultado, força, a gente, né, coloca todo o nosso empenho para ver essas coisas acontecendo, e eu acho que isso também é válido.
mas a gente também precisa ver as coisas que homem nenhum pode fazer acontecendo através de nós por causa do poder de Deus que opera em nós. Glória a Eu Deus. acho que cara, é um convite para andar no sobrenatural, é um convite para andar, sabe, vendo Deus mover na nossa vida normal, conforme a gente vai jejuando regularmente, se enfraquecendo voluntariamente. Muito bom. E nesse tempo final aqui que a gente vai ter, eu queria que você desse algumas dicas práticas para a galera aí de jejum. Eu sei que é uma prática que vocês têm sempre enfatizado e estudado. As dicas práticas, assim, uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que quando eu diminuí o leite, diminuí o açúcar e tal, ficou mais fácil de jejuar no sentido de dor de cabeça, essas coisas que na verdade eu achava que era fome, mas era o meu corpo viciado nessas coisas, né? Quais são as dicas práticas assim que você daria? Cara, as minhas dicas de jejum são, cara, Que novo. descubra como que você funciona melhor. Por exemplo, algumas pessoas funcionam bem tirando todas as refeições. Algumas pessoas funcionam bem jejuando uma vez no dia. Algumas pessoas não podem tirar uma refeição por causa do trabalho físico, mas podem jejuar líquidos, né? Então, se você tem um trabalho que demanda de você energia, você pode enfraquecer você através de não comer aquela refeição, mas você pode ter energia suficiente através de sucos específicos, caldos e outras coisas que, assim, você sente a pressão de não comer, mas você não fica totalmente sem energia, né? Algumas pessoas a gente totalmente não recomenda jejum por causa de questões físicas, né? Então, assim, não se julgue menos espiritual porque você está numa condição de saúde que não pode se privar de alimento. Então, assim, busque outras formas também de jejuar. Eu sempre recomendo jejum de alimento, mas se você está numa condição física que não pode experimentar isso, então, assim, cara, descubra outras coisas que você pode tirar da sua vida, mas use esse tempo para conectar com Deus, né? Então, para mim, o segredo, cara, é sempre usar o tempo que a gente faria aquela refeição ou durante aquele período conectar-se com Deus, para que a gente não passe fome, porque muitas vezes o jejum nada mais é do que passar fome, sabe? Se você não se alimenta de Deus, se você não se banqueteia na palavra e na presença, você está só passando fome. Então, cara, Muito bom. regularidade, uma vez por semana é uma boa coisa. Faça com amigos. Comece com alvos menores. Anote o que Deus está fazendo. E assim, veja como o seu corpo reage. É normal ter dor de cabeça, é normal você, né, não se sentir bem, isso faz parte mesmo. E assim, cara, a gente poderia falar, sei lá, 1 milhão de outras coisas benéficas que o jejum produz no corpo, né? Tipo, Sim, a sim. desintoxicação, purificação, clareza na mente. Cara, às vezes você pensa melhor simplesmente pelo fato de ter pulado uma refeição. Então, Bom. cara, não tem contraindicações, a não ser que você tenha uma condição médica Sim. que não te E eu possibilite acho que fazer. até uma dica para a galera se você pode, faça o de alimento, né? Faça realmente o jejum, ficar sem comer. Como é que jejua, Douglas? Fica sem comer nada. É o jejum, entendeu? Geralmente, bebendo água, né? Fica sem comer nada. Sim. Pronto, 24 horas. No ano passado, a gente estava construindo essa prática do jejum. Num primeiro mês eu fiz um jejum de 24 horas, depois no outro mês eu fiz um de 48, depois do outro mês de 3 dias, depois do outro mês de 4 dias, depois do outro mês de 5 dias. Então, a gente foi vendo. A Val estava fazendo comigo e quando chegou no mês de 3 dias, ela descobriu que ao terceiro dia ela dá uma reação. Então, ela sabe, meu limite é de 2,5 ali, perto de 3. E beleza, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não é uma competição, não é... Deus não vai te amar mais nem menos. É uma questão de prática, de você estar ali se preparando e de forma muito prática para o fim dos tempos, né? A pergunta que fica é o seguinte: se você não consegue falar não para 24 horas sem comer, cara, como é que vai ser quando o anticristo aparecer? Sim. Como é que vai ser quando as ameaças começarem, quando formos presos
por causa do nome de Jesus. Como é que vai ser tudo isso, cara? Então, acho que chegou a hora da gente começar a praticar falar não para si mesmo. É o que o profeta Jeremias fala, cara. Se a gente não consegue acompanhar as pessoas que estão andando, como que a gente vai correr com as pessoas que estão a cavalo? Uau. Então, assim, se a gente não está conseguindo acelerar o passo andando agora, quando a correria vier de verdade, quando a gente precisar correr a cavalo, cara, a gente vai ficar para trás e ser atropelado. Então, começa agora. Agora é a hora de se preparar, agora é a hora de se equipar, agora é a hora de aprender. Tá bom. Agora é a hora de adquirir o estilo de vida para viver o fim dos tempos. Cara, e eu queria até mostrar pra galera aqui, eles pegaram pra mim ali, olha aqui o que tá na minha mão, um filho, né? Escatologia Essencial, do Vitor. E a gente tá tendo a honra de lançar junto com o Vitor, junto com a base aqui do Jesuscope. E tudo que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos. E eu quero sortear isso aqui hoje, né? Nada mais justo do que a galera ganhar esse daqui hoje, Escatologia Essencial. Vitor, como é que foi? Como é que tá sendo o feedback da galera em relação ao livro? Agora que tá chegando nas casas. Eu descobri que as pessoas estão lendo eles entre 4 e 5 horas. Ah, é? Né? Tipo, numa sentada só, assim, de 4 horas, no máximo 5 horas, você esgota ele. E, cara, tem sido um monte de feedback legal, porque ele tem um monte de ponto que facilita até mesmo você preparar uma pregação ou explicar para as pessoas. A organização do texto tá de um jeito bem fácil e didático para as pessoas aprenderem. Cara, tem sido muito legal, uma experiência incrível poder publicar o resultado de estudo de tantos anos, ver esse neném nascer, lutar pela capa, cara, só você sabe, ai meu Deus, cara, e essa capa, essa outra capa. E agora ter ele na mão e ver, cara, que ele tem sido, assim, cara, recomendado por gente da academia teológica, gente séria. Que legal. Então, assim, poxa, os endossos que o livro tem de... Cara, tem um endosso aqui do Mike Bickle. Mike Bickle tá te indicando ler esse livro, então, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ler esse livro aqui. Você precisa ler esse livro, é essencial. Essencial. Escatologia Essencial, então, do Vitor, eu vou sortear para vocês, daqui a pouquinho eu falo como é que você faz, como que você vai fazer para ganhar aí, tem lá na loja do Jesuscope também, mas já eu falo para vocês. Meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe aí, beijão em todo mundo. Obrigado, Douglas. Um abraço aí na família, a gente se vê. Tchau, Até a próxima, mano. Valeu. Galera, que delícia, que tempo abençoado, falando sobre fim dos tempos e principalmente falando sobre o estilo de vida do fim dos tempos. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado e muito encorajado. Amanhã é quarta-feira, estou aqui na família Jesuscope, nós vamos jejuar. E eu queria te desafiar a fazer isso também amanhã, você a jejuar. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Se em 48 horas você não colocar em prática aquilo que você ouviu, os estudos mostram que você não vai colocar em prática. Então, cara, o dia de fazer isso é amanhã, talvez na quinta no máximo, mas eu quero te indicar de fazer isso amanhã. Então, vamos pegar, vamos jejuar. Então, se organiza, fica sem comer, tá? Abre os comentários pra gente aí. Gente, eu vou sortear Escatologia Essencial para vocês, então, tá? Para vocês lerem, para vocês levarem para casa. Como é que eu participo, Douglas? Muito fácil. Nós acabamos de postar uma imagem lá no Jesuscope perguntando o que você aprendeu nessa live. E eu quero que você escreva algo que você aprendeu. Mais do que ganhar, eu quero que você dê água na boca da galera lá. Escreve o que você aprendeu nessa live e marca alguém para essa pessoa participar amanhã, tá bom? Então, todo mundo que marcar lá alguém, escrever, vai estar participando do sorteio que amanhã eu vou fazer para você ganhar o livro Escatologia Essencial do meu amigo Vitor Vieira. Livraço, vai te abençoar muito. Então você vai entrar na última postagem nossa e colocar lá o que você aprendeu e marcar alguém. Tem que fazer as duas coisas para você ganhar. Pode comentar quantas vezes você quiser, mas tem que marcar pessoas diferentes e falar coisas diferentes que você aprendeu, senão o site elimina você lá se você simplesmente repetir. Lembrando que essa live vai ficar salva lá no Telegram, tá bom? Então você entra no grupo do Telegram que tá aqui na nossa bio do Jesuscope, é só você entrar, já joga você lá no grupo, você entra lá, é muito bom. Se você não baixou o aplicativo, abaixa o Telegram aí,
porque a gente manda o material para lá. Eu vou tirar uma foto disso que eu anotei aqui hoje para mandar lá para vocês, tá bom? A live vai ficar salva lá, a de ontem está lá para vocês assistir, e a gente manda material todos os dias lá para a galera, coisas diferentes, mesmo quando não está em jornada, a gente manda várias coisas lá e tem sido muito legal. Amanhã, 10 da noite, vamos estar aqui, e eu já vou dar um spoiler sobre quem vai estar amanhã. Amanhã vai estar com a gente Leandro Vieira, o nosso amigo Leandro Vieira, que tanto fala de escatologia com a gente, que nos ensinou tanto, tem nos ensinado. Ele vai estar aqui amanhã, nós vamos conversar mais um pouco sobre o estilo de vida do fim dos tempos. Eu não sei você, mas eu estou sendo tremendamente abençoado. Olha o que a galera está falando. Obrigado por esse banquete. Falar de jejum e você achar que é um banquete, isso é muito bom. Jejum não pode comer nada por 24 horas, isso, ou mais, ou 12, como for. O Vitor gostou que vai ser o Leandro amanhã. Estamos aqui, a Sala Gratia falou, quero esse livro. Então já comenta lá que você vai ganhar. Comenta lá. Louco. Olha aí. Carol falou, muito maravilhoso. Barreto do Rio de Janeiro está com a gente aqui, Dani. E o sorteio de ontem? Eu fiz no começo, tá, Dani? Vou mostrar aqui, Wes, de novo. Quem ganhou foi... Olha só. Dá uma olhada aqui, Quem ganhou foi a Aline Regina Liberato. Eu vou chamar ela no DM aí pra gente pegar o endereço para mandar para ela a Bíblia comentada por. Ela ganhou, beleza? E amanhã então, no início da nossa live, eu já mostro para vocês, já faço o sorteio. Ó o DNA 6 aqui, bora jejuar. Então, amanhã é nosso dia, hein? Então amanhã, 10 da noite, não perde por nada, Leandro Vieira aqui com a gente, pra gente continuar a nossa jornada de estilo de vida do fim dos tempos. Então amanhã é nosso dia de jejuar, hein? E à noite a gente se encontra aqui. Deus abençoe você. Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.